noite, povo de Deus. Salve, salve. Boa noite, Clara. Boa noite, vamos chegar, Maria Clara, vamos chegar. Deu BO aqui, pessoal. Telefone. Vocês estão me ouvindo bem? Quem puder, me dá um feedback aí. Quem puder me dar um feedback. Dona Graça, que bom, Dona Graça. Obrigado, Vitória. Dona Graça, Cássia. Obrigado. Pastor Júlio já está aí. Pastor Júlio Benvenuti. Obrigado, Jenny. Muito bem. A Divana. Os caçadores estão chegando aí. Vamos lá, caçadores. Hoje vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Pastor Júlio, só uns minutinhos que eu já chamo o senhor aí. Pastor Júlio já está sedento. Pastor Júlio é o que nós melhor definimos de caçador. É um caçador de Deus. Boa noite, Daiane. Boa noite, Lucas. Pastor Júlio é um caçador. Tem história, muita história para contar. Pena que nós temos pouco tempo. Hoje nós vamos explorar ele mais nesse devocional da palavra. Um homem do estudo da palavra, literalmente. Deixa eu abaixar aqui, né? Maravilha, maravilha. Quem puder me ajuda aí, dispara os aviãozinhos. Chama os caçadores, fala aí com o povo de Deus, fala, ó, atenção caçadores, começamos. Vamos chegar. Eu quero só arrepiar. Maravilha, maravilha. Hoje é peso pesado, pessoal. Hoje é de peso pesado. Deixa eu chamar já ele aqui. Maravilha. Pastor Júlio é um X-Men da palavra. Já vai estar entrando com a gente. Ô, pastorzão! Oi, boa noite, tudo bem? Glória a Deus. Tá? Ótimo, melhor ainda Tudo agora. na bênção? Na bênção, glória a Deus. Poxa, só tá cheio de troféu da Champions League aí, atrás do senhor aí. que é isso, hein? É decoração. Maravilha, maravilha. O senhor tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo super bem. E você também. Que bom. Tô te ouvindo. Eu tive aqui, até avisando o pessoal aí, um contratempo aqui. Na hora de começar, o meu celular travou. Aí eu tive que reiniciar ele, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Excelente. Pastor Júlio, nós estamos numa série aí de lives sobre os caçadores de Deus. O senhor, como um grande estudioso, o senhor se lembra desse livro? O senhor chegou a ler esse livro? Conhece? Os Caçadores? Leu? Já. Conheço, sim. Li, sim. Já? Já. Pois é. Eu percebo o seguinte. Eu estou sendo muito otimista e eu estou percebendo que nessa quarentena tem um povo despertando para Deus com muita fome, né? Fome e sede de Deus mesmo. Glória a Deus. Gente que quer Deus, gente que está lendo a palavra, gente que está buscando o Espírito Santo, fazendo vigília sozinho. Amém. Né? Amém. Pessoas, Pastor Júlio, aqui em Montes Claros, nós ficamos
60 dias só no online, só no online. Uhum. E eu Ó. vi pessoas mergulhando mesmo em Deus. Mergulhando, com É. fome e sede de Deus. E aí eu falei, Deus, eu queria fazer uma série de lives, mas uma série de lives que fosse edificar o espírito do povo, né? Aí um dia estou eu verdade. orando, buscando de Deus, Deus colocou essa palavra no meu coração. O senhor desculpa eu ficar mexendo assim, além de eu ser meio assim agitado, eu tenho dificuldade com esses fones. Esses fones machucam meu ouvido, sabe? Mas vai dar certo. Sei. Aí Tranquilo. eu falei assim, é isso, é caçadores de Deus. E pastor Júlio, se eu falar com o senhor, claro, o senhor vai acreditar, o senhor é um homem espiritual. Quem me falou o nome do senhor foi o próprio Deus. Eu falei, Deus, me dá uma lista de pessoas aí que eu vou procurar. Amém. Gente que Glória conhece a Deus. de Deus. E Deus falou comigo, o Júlio tem que estar aí. Amém. E eu falei, então vamos atrás do pastor Júlio. Poxa, que maravilha. Porque esse homem tem fome e sede de Deus. Eu queria que o senhor começasse contando para mim. O senhor lembra quando eu fiz o convite para o senhor contou uma história do que o senhor quase fez parte do o que nós chamamos de SEALs. Mais ou menos. O senhor lembra que o senhor me falou? Lembro. Não, falei, o senhor compartilhou de uma Isso foi lá pro ano experiência de que o senhor falou, 93. pastor, os caçadores... Isso. O senhor fez uma analogia com os caçadores. O senhor se lembra? Exato. Lembro, claro. Compartilha essa história aí dentro... É que eu né, só para o pessoal ficar sabendo, né? Eu entrei no Exército em 1985 e fiz, né, a escola preparatória, fiz academia militar e me formei oficial no ano de 93. Né? Desculpa, no ano de 92. No ano de 93 eu estava no meu primeiro quartel. E lá no primeiro quartel foi onde eu confessei, foi o ano que eu confessei Jesus, 93, né? Tive, assim, muita experiência sobrenatural com Deus, né? Na semana que eu tinha confessado Jesus, eu quase fui morto, ou quase matei uma pessoa, assim, com um tiro na cabeça. Eu não matei. Graças a Deus, Deus me deu livramento de não matar a pessoa, nem a pessoa me matar, porque ele ficou com uma garrucha apontando para mim e eu apontando uma pistola para o bandido, entendeu? E foi nessa semana que eu confessei Jesus, que aconteceu isso, e serviu para mostrar assim que Deus não me queria para a morte, mas Ele queria me usar para trazer vida, né? Ele falou muito claro no momento lá, numa perseguição que eu estava, no segundo momento que eu atrás dessa mesma pessoa, sabe? Deus me falou muito forte. E nesse ano eu era oficial de tiro. E como oficial de tiro, fui fazer curso lá em Joinville, Catarina, e lá teve uma competição, né? Uma competição assim entre os atiradores, né? Da região sul, lá do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E teve uma competição de fuzil, metralhadora de mão e pistola, né? E dali ia ser selecionado o pessoal também para ser atirador sniper. E o interessante é que o atirador sniper no Exército é chamado de caçador. Olha que interessante, né? Caçador. Isso mesmo. Foi isso que o senhor falou. Exatamente. O sniper E eu tirei... é um... Isso. Lembrei. É um caçador. É isso que o senhor falou. E aí, quer dizer que o senhor é um sniper. Aí eu fiquei em espiritual. Eu fiquei... um sniper espiritual. Antes natural, agora... Só que eu não pude fazer o curso mesmo. Exatamente, isso que eu lembrei. Eu dei uma viajada aqui, né? Falei dos SEALs, mas é quase isso. É mais ou menos isso. Inclusive tem um filme, né, pastor Júlio? Eu só não pude fazer no... Tem um filme. Muito legal, né? E o SEAL significa, né? Justamente que estar em condições de travar combate tanto no mar, no ar e na terra, né? Os SEALs fazem isso. Isso. E o caçador, né, eu acho muito interessante que
dá para a gente fazer assim um paralelo, né, entre, digamos, um atirador de sniper e um caçador de Deus. Que tem que ter Não tem certo, corrigido, uma não. metodologia. Você tem que ter calma, né? Você tem que ter calma. É uma pesca. Para você fazer um bom tiro, né? É uma pesca. Você tem que pegar, respirar, esperar um momento. Quando você parar, travar a respiração, que daí você não vai ficar tremendo. Aí você enquadrar bem a massa e a alça de tiro junto com o alvo, tudo ao mesmo tempo, né? Para fazer um ótimo tiro. Então, e sempre mirando lá no alvo. E eu vejo que isso tem muito a ver assim com o caçador de Deus. Porque a gente tem que ter persistência diária, né? Uma persistência sempre de a gente pegar e estar em oração, de sempre estar na presença de Deus, de sempre estar se sacrificando, de sempre estar orando, né? E eu tenho um método assim que eu ponho na minha agenda todo dia o tempo de oração. Isso há desde 93, né? Uns 27 anos que eu faço isso, né? De colocar na minha agenda assim, o tempo, as vezes que eu ajoelho no dia, quanto tempo de oração, quanto tempo de leitura da palavra. E com isso até hoje eu O consegui senhor ler anota algumas vezes isso? a Bíblia. Anoto. Meu Anoto. Deus. Uhum. É a Se melhor você definição quiser, até eu posso do pedir ele sniper. para. Aham. É uma paciência, né? Uma disciplina, Pastor né? Júlio, agora olha para o senhor ver como é que é interessante, né? O senhor está Uhum. falando aí de um filme que eu particularmente gostei demais daquele filme, né? Uhum. E o sniper, ele é, vamos dizer, como o senhor disse, né? Como se fosse um pseudônimo, né? É um caçador. Uhum. É. E o senhor, Uhum. além de ser um sniper natural, o senhor é um sniper espiritual. É. Tenho me esforçado. Tenho me esforçado, Então quer dizer que o senhor né? tem o hábito de anotar o devocional do senhor? Anoto. Anoto já faz muitos anos. Anoto também eu controlo assim a leitura da Bíblia para conseguir saber qual o capítulo que eu já li, senão a gente se perde, né? E com isso daí eu vou cada vez lendo mais a Bíblia, né? E uma Uma coisa para... curiosidade: quantas Uhum. vezes o senhor já leu a Bíblia em português? Em português, eu já li 37 vezes no total, né? Mas eu tenho que pegar... Hein, filha, pega a minha agenda, aquela agendinha pequena em cima, por favor. Que lá eu tenho anotado certinho. Quantas vezes que eu tenho em Misericórdia, português. pastor Júlio, eu tô impactado, tô impactado. O senhor vai me deixar doido. Uhum. Obrigado, 37 meu irmão. vezes. Quer ver? Ó? Eu li O senhor em já leu a Bíblia português até 37 agora. vezes? Não, foi 38 vezes que eu li até agora. 23 vezes em português, 4 38. vezes em. É, 23 em português, 4 em inglês, 2 vezes em italiano, 3 vezes em espanhol e 6 vezes no original, né, que é o Antigo Testamento em hebraico, e 6 vezes o Novo Testamento em grego. E agora eu estou lendo em francês. Né? Pois é, eu falei isso com a igreja, porque eu assisti uma live do senhor que o senhor falou que na quarentena o senhor estava se dedicando à palavra no francês, né? Deve ser No a idioma sétima do língua. francês. Mas isso, sabe, para mim, isso não é assim, tô me mostrando que eu tô lendo em vários... Não, sabe o que que é? É que tem passagens que eu acho assim... Tem passagens muito fáceis, que nem o Novo Testamento é muito fácil a gente ler, dá para ler brincando, o Novo Testamento é gostoso. Agora, tem muita coisa do Antigo Testamento que é uma genealogia, parte de números, Levítico, tem muita coisa muito difícil de a gente ler. Então, eu pego em outra língua para me motivar, que daí eu vou aprender uma outra língua, vou fazendo comparação com o português, entendeu? E isso vai me motivando, né? Isso me motiva, aí eu tenho vontade de ler.
né? E eu tenho, assim, por objetivo de ler por dia mais ou menos 20 capítulos, né? 20 capítulos por dia. Por quê? Porque se a gente lê 3 capítulos por dia, né, todo dia, a gente completa a leitura da Bíblia anualmente, né? 3 capítulos somente por dia, você consegue ler a Bíblia no ano, né? Eu colocando assim 20, daria mais ou menos, o dia que eu falto, não sei o quê, daí eu consigo completar 5 vezes a leitura por ano. Se eu leio Esse em que é o média a objetivo. Bíblia, esse é o objetivo. Olha, pastor O Júlio, objetivo é quem 5 conhece o vezes por Senhor, ano. quem conhece o Senhor sabe que a última coisa, e nem faz parte, né, que o Senhor quer é, Uhum. assim, se exaurir, se encher, né? Tanto é que o Senhor é, para mim, essa Uhum. referência, um caçador. Porque Uhum. já não é fácil, parece, deveria ser. Não estou falando de fácil, de facilidade. Uhum. Mas as pessoas, é interessante que, o senhor concorda comigo, que tem uma gama de cristãos imensa que tenta viver o Sim, cristianismo sem ter comunhão com a palavra. não Ainda tem mais na como. É geração impossível. YouTube. O senhor concorda comigo, né? Porque hoje no Sim, YouTube sim. está todo Aham. mundo pregando. Então, para que eu vou ler a Bíblia? Para que É. eu vou ler a Bíblia? Uhum. É. Eu, particularmente, eu sou da escola do Bispo Erasmo. Na escola, assim, eu cresci aos pés dele, né? Então, o Bispo Erasmo, na Uhum. palavra, lê Sim. a Bíblia, come a Bíblia, devora a Bíblia. Então, vamos para a Bíblia. Eu aprendi logo cedo uma coisa. Se eu quiser ouvir Deus, eu tenho que ir para a palavra. Se eu Sim. quiser servir a Deus, eu Com tenho que ir para certeza. a palavra. O Sim. Senhor, além de ter essa fome pela palavra, além de ter essa sede pela Uhum. palavra, o Senhor também tem uma sede pela cultura da palavra, não é isso? Sim, tem, tem. Eu sempre tive essa vontade, essa sede por Deus, né? Porque o fato está lá atrás, né? Que quando eu tinha 7 anos, o meu pai faleceu. E eu fiquei naquele desespero, eu queria a minha mãe em depressão, e ficou anos, até hoje mais ou menos, em depressão, né? Então, eu queria, assim, Deus para tranquilizar o meu coração, né? E eu fiquei, e ninguém nunca me falava como chegar até Deus, sabe? Ninguém falava. Coisa mais simples hoje em dia, só confessar Jesus, né? Aceitar Jesus no coração. Só que para eu descobrir Isso. isso, demorei anos para alguém chegar para mim e pregar a verdade. Aí nesse meio tempo, eu fui espírita, sabe? Fui da Perfeita Liberdade, que é uma coisa budista, sabe? Fui católico carismático. Então, isso tudo buscando a verdade. Aonde que está a verdade? Isso tudo querendo saciar a fome do Senhor. Saciar esse vazio que eu tinha no meu coração. Eu tinha um vazio, uma coisa, né? Dentro de mim. E eu precisava disso, né? Até fui no meio do caminho, quando entrei na escola preparatória, daí tinha lá um padre, ele pegou, né, um padre militar lá, ele convidou eu e mais 2, nós, justamente que eu tinha sede, que eu ia em tudo que é missa e fazia o máximo que eu podia, aí eu fui convidado até para fazer seminário, de repente, assim, para fazer o seminário católico, né? Aí, nós 3, aí começamos aquele negócio e tal, só que antes de entrar no seminário, aí a gente foi fazer tipo um estágio lá na igreja. Só que nisso daí, ainda bem que o pai pegou e teve um dia que ele tropeçou, né? E eu comecei a rir, não parava de rir mais. Aí ele me tirou fora da galera, entendeu? Sério. Aí hoje em dia, os dois são padres, Livramento. inclusive. Livramento. Olha, Os que dois lá, interessante. deixaram de ser militar, né, para ser padre, né? E eu continuei. Então, o Para senhor ver que acha eu tinha uma sede, né? Eu tinha uma sede. Tenho o sede, senhor né? acha que lá nesse conflito dos 7 anos, junto com Uhum. essa crise, despertou no senhor uma fome por Deus? Sim, né? Olha Eu que ia assim, interessante, né, eu pastor? ia para
a praça, ainda criança, eu chegava assim, Deus, eu quero te conhecer, eu preciso, como que eu... O pessoal fala que o Senhor existe, fala comigo, mas ele não falava, entendeu? Eu fiquei nesse negócio. Aí por isso que eu fui em vários lugares para entender Deus, assim, né? Fiz até Nossa, pastor, meditação embaixo de sobrenatural. pirâmide, fiz É negócio de nova mesmo. era, sim, tudo Agora buscando, assim, né? Onde, interessante. onde eu podia, eu ia. Agora interessante. Hum. O senhor veio essa crise, despertou essa fome. Agora, Uhum. quando o senhor ia lá, o senhor se sentia saciado? Nesses outros lugares? Não, Não, nas diversas feiras de Deus não. que o senhor foi. Por exemplo, o senhor falou Assim, de várias religiões. Aí o sim, senhor, obviamente, alguém apresentava para o senhor Deus, né? Deus está aqui, vem aqui. Aí o sim, senhor sim. ia É. e dava um Não mergulho. tinha, não saciava. Eu Olha que tentava interessante. buscar em outros lugares, e não tinha Deus lá. Não tinha. Tinha religião, né? Tinha outras coisas. Tinha coisas legais, que nem lá na Perfeita Liberdade, que é budista. Fazia coisa assim de varrer a rua, de fazer boas ações, de ser ótimo para a comunidade, mas não tinha Deus, entendeu? Né? No espírita, por mais que Tinha fizesse boas coisas obras em assim, nome de Deus, né? boas ações, fazer boas obras, isso, boas obras, mas não tinha Deus, o vazio não era completado, sabe? Aí me Nossa, convidaram ainda impressionante. em 93, né? Me convidaram num negócio lá evangélico, sabe aqueles, assim, aquele evangelismo grande, assim, num ginásio. Aí eu confessei Jesus lá. Aí lá, a partir daquele momento eu comecei a sentir Deus, né? Só que mesmo assim ainda demorei uns 3 anos ainda para deixar de ser católico carismático, né? Para me tornar daí evangélico, quando eu fui transferido para um outro quartel. Aí nesse outro quartel tinha uma célula, né? E aquela célula maravilhosa, e a gente cantava, né? E aí, até as músicas eram É mesmo. o carismático, até que os sargentos, até que os sargentos, todos que estavam à frente, os 3 que estavam à frente, os 3 foram transferidos, né? E aí tinha só cabo e soldado, e só que eles eram evangélicos e eles podiam assumir a célula. E eles falaram: não, não, a gente não sabe falar e não sei o que, não dá para assumir a célula. Eu falei: gente, eu não conheço a Bíblia, eu tô aqui para aprender, não é porque eu sou tenente, né? Na época era tenente, não é porque eu sou tenente que eu sei alguma coisa. Vocês que conhecem a Bíblia, tá tão maravilhosa essa obra aqui, é a coisa mais linda que eu já vi, né? Porque lá eu me enchia de Deus naquele lugar. E a gente em outra célula também começamos a ir Nó, em outra célula fora, fantástico. fora também do quartel também, né? Sabe? Aí nisso a gente eu me apaixonei assim de tal forma que eu comecei a distribuir jornalzinho pro quartel inteiro, sabe? Evangelizava o quartel inteiro. Só que eu acabei assumindo, eu tive que assumir a célula lá dentro. Mesmo sendo católico, eu assumi a célula, mas eu fui bem sincero para Deus. Deus, eu não quero colocar religião aqui, não. Eu quero te ensinar a tua palavra, só que eu não sei nada da Bíblia. Aí eu e minha esposa começamos a ler a Bíblia em casa, né? E Deus foi ensinando pra gente. Foi ensinando. E daí, nesse meio tempo, é que a gente foi, entendeu? Foi conhecendo cada vez mais Deus e tudo. Então foi uma bênção eu estar à frente daquela célula, porque eu fui obrigado a aprender para poder passar a verdade, a religião, não o que eu achava que era certo. Então foi uma bênção para mim. E eu comecei a ficar assim, alucinado de começar. Eu queria evangelizar uma pessoa por dia, pelo menos. O dia que eu estava de serviço, eu pegava muito serviço lá, que é 24 horas. Todo dia eu telefonava para minha esposa assim: Suzana, mais um confessor Jesus, mais um confessor Jesus. Era quase todo dia, assim, tinha um confessando. Então era maravilhoso. E assim foi, nos quartéis onde eu Eu não passei, sabia eu fui fazer. dessa veia evangelística do senhor. Olha para o senhor ver, que É, interessante. pois é. É que lá eu tinha muita oportunidade de passar a palavra, né? Nos quartéis. Então eu entregava muita palavra.
Tinha até algumas pessoas que me condenavam, alguns crentes me condenavam, porque quando chegava assim, culto ecumênico, tinha um culto ecumênico, onde ia um representante católico, um espírita e um evangélico. E eu comecei a ir toda vez representando sempre o evangélico, sabe? O E sempre, protestante, interessante né? que eu sempre ficava, o protestante, aí eu ficava sempre por último, né? Aí muitas pessoas me procuraram depois, gente, mas é muito melhor, é muito grandioso o que você fala, sabe? Eu falava muito das profecias, da certeza do Messias, quem que é o Messias, da vinda, que é impossível matematicamente não ser Jesus o Messias, sabe? Falava muita E a coisa assim, pregação do senhor era meio messiânica. messiânica, sim. Não era de Mas assim, alisar, não mostrando, era pregação de descontração, vamos, não, não. pregação ecumênica. Não, não. Não, porque o objetivo é sempre vir a confessar Jesus como Senhor, fazer a oração de entrega, a oração de recebimento, que Meu Deus. ninguém... Né? Olha o jeito que eu confessei Jesus. Né? Você até vai me desculpar que eu vou até falar palavrão aqui, tá bom? Porque foi o jeito que eu aceitei Jesus com o meu irmão, lá em Pastor Júlio, 93, o senhor é o né? sniper. O senhor é um Né? sniper. O sniper Aí, que manda aqui na live. Aí, olha só, teve um irmão meu que ele pegou, e já é falecido. Ele pegou e ele começou a falar assim, lá para trás, ó, você tem que confessar Jesus. Eu já falei, eu falo no creio, né, da Igreja Católica. Toda vez a gente fala na missa. Não, mas você tem que É. confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, que ele ressuscitou, que ele está vivo, tal, né? E aí depois, assim, mais ou menos uns 3 meses falando, antes daquele evento, antes daquela outra situação, foi na semana que eu confessei Jesus, né? Ele chegou assim e falou, daí eu peguei e falei para ele assim, tá bom, o que você quer que eu fale para você parar de me encher o saco? Assim, né? Que eu falei para ele. Aí ele pegou, fez a oração de entrega, eu repeti a oração, né? Repeti a oração, daí eu, tá satisfeito? Olha Daí só. ele, olha só, eu merecia O um senhor deu uma raio na pirada. cabeça, né? É. Hein? Eu merecia um raio na cabeça, mas Deus é misericordioso. Aí o meu irmão respondeu Mas ele assim, sabia que ia nascer um sniper desse coração. é. Aí aí o meu irmão falou assim, estou satisfeito sim, porque ninguém confessa que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E a obra que ele inicia, ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus, né? Então, a obra começou lá atrás. E lá na célula que a gente ia fora do quartel, sempre tinha um pastor que chegava para mim e falava, homem de Deus. Meu Deus, ele me chama de homem de Deus, né? Será que um dia eu vou ser isso? Né? Que eu não me achava nem um pouco, até para falar a verdade, né? Hoje que me deu assim um sentimento interessante, que hoje que me deu esse sentimento assim de homem de Deus, talvez pela primeira vez, Olha né? só. Assim, coincidentemente, né? Porque que é uma luta eterna, né, que a gente tem travando É. aqui nessa terra. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Que E esmurre o pensa, próprio corpo, né, pastor Júlio? que Para pensa, depois de né, ter cara? Então, pregado a muitos, não venha eu mesmo desfalecer. exatamente. Então é uma luta neste mundo para a gente estar sempre na presença de Deus, né? Para a gente buscar Fantástico. realmente. Então, Eu era um eu admirador do senhor, mas eu tô virando fã, viu? Tô impressionado. glória a Bem que eu Deus. falei assim, ó, nós vamos mergulhar em águas profundas. Agora, É. interessante, olha para o senhor ver o que, que o senhor falou. É Uhum, interessante como que a visão espiritual trouxe a definição do sniper. Que o sniper é chamado do caçador, uhum, porque ele caça, né? Para quem não uhum. sabe, aí talvez, né, quem chegando agora, o sniper é o atirador de altíssima performance, né, pastor Júlio? Ele não pode errar. Sim, sim. Aham. Não. Uhum. E o senhor fez o curso de sniper e tal.
E o Senhor, literalmente, quando o Senhor encontrou com Deus, o Senhor saiu atirando, né? Para tudo que é lado. Só um monte Mas de tiro errado. interessante que o Senhor atirava... Não, mas o Senhor acertava. Igual, olha para o senhor ver que interessante. O senhor falando, eu tava buscando a verdade, né? Eu queria a verdade. Isso que eu ia falar. O Deus criador, Deus verdadeiro, que nos outros lugares não tinha. E o senhor falando, por exemplo, dos discursos do senhor lá no encontro ecumênico, o senhor pregava a Cristo, o que é difícil. Porque eu, particularmente, eu já participei de algumas celebrações ecumênicas, o pessoal fala do amor, o pessoal fala de... Tá perdendo tempo. De coisas bonitas. O senhor não, o senhor arrancava o rifle lá, mirava e dava fruto. Sim. Porque ninguém realmente, né? Eu sempre acabo assim, quando eu vou pregar fora, né? Até a minha esposa, ela brinca comigo aqui. Lá vai o Júlio, que eu vou em... Lá vai o caçador, enterro, lá vai o sniper. Né? Se eu for em enterro, reunião de família, entendeu? Reunião de gente que não é de igreja, alguma coisa fora, no final, eu vou falar alguma coisa para no final fazer a oração de entrega, para que as pessoas possam falar e confessar Jesus, porque isso mudou a minha vida. Eu sei que é isso que começa a obra. Meu Deus do céu, pastor Júlio, eu tô escandalizado com o senhor. É isso que começa a obra. Né? É isso que começa a obra, isso é muito importante. Se a pessoa não souber nada da palavra, mas se ela pegar e souber Romanos 10:9, né? Se confessares, e em grego significa se confessar e continuar confessando, e crer, e continuar crendo que Jesus é o Senhor. O mestre falando, né? É isso. É ali, Romanos 10:9. Então, não é. Tem gente, se confessou uma vez. Não é confessar uma vez, é confessar e continuar confessando. É crer, não uma vez, não. Crer e continuar crendo por toda a vida. É permanecer. O verbo em grego é endo, entendeu? Ando. Sabe? Então, é uma coisa que tem que ser contínua durante toda a nossa vida. Olha. E é por isso que a gente vê um monte de gente que arrebentava, né? Nesses 27 anos aí, eu vejo que muita gente... Choveu muito. Ano depois, fogo de palha. O fogo de palha não permanece, né? Ixi. É por isso que a pessoa tem que estar sempre Agora, buscando, o senhor falou uma coisa humildemente buscando. O senhor falou o que Paulo falou, né, pastor Júlio? Prega a palavra em tempo e fora de tempo, né? Com oportunidade ou sem oportunidade, você cria a oportunidade para pregar a palavra. Sim. Eu era até chato, eu acho. De tanto que tudo era alguma forma assim de eu pegar e falar, né? Nos quartéis assim, eu sempre falava. Na verdade, o que eu me sentia é como se eu fosse um espião, né? Um espião do reino dentro dos quartéis. Se você for espião lá dentro, o senhor tá muito sobrenatural. Mas era como eu me sentia. Desde que eu entendi a palavra e mudou a minha vida, demais isso. eu procurava ser um espião lá dentro. Eu era assim, um representante do reino de Deus lá dentro para levar a palavra. O senhor era um infiltrado. Um infiltrado do reino. Só que que tem muita gente lá dentro que prega a palavra, sabe? Mas eu vi assim muita gente que fazia o trabalho mal feito, que fazia as coisas mais ou menos, entendeu? E depois ia pregar o pessoal, crente, não sei o quê. Aí por causa disso, de o pessoal ficar falando mal de crente, eu fui ao contrário, sabe? Exato. Eu fui ao contrário. Exato. De pegar assim... Eu passei por isso. Crente é burro? Que falava que crente era burro. No ano de 2000, eu era o capitão que tinha mais curso no exército inscrito, sabe? Justamente para não achar que crente é burro. Eu fiz com esse objetivo. Exatamente. Depois, a gente escreveu um monte de curso, eu não era mais, sabe? No final, vamos dizer, hoje eu tenho, no exército, até entreguei o currículo há pouco tempo aí, 55 cursos. Né?
no Exército. E no Exército e fora. Altíssima patente. Cadastrado lá dela. Altíssima patente. Aí, entendeu? Assim, e o objetivo era o melhor possível. Com isso sempre me dava muita coisa, né? Isso. Porque, vamos dizer, se você trabalha muito bem... Abrir as oportunidades, né, pastor Júlio? As oportunidades se abriam. E o pessoal, vamos dizer, e o pessoal vê em você alguém assim confiável, né? E não uma pessoa mais ou menos, mas uma pessoa confiável. Tanto é que eu tinha normalmente, no mínimo, 2 funções ao mesmo tempo, justamente porque eu carregava o piano, eu fazia e todo mundo podia confiar em mim no trabalho. Mas eu, com objetivo, sempre, o meu maior objetivo era levar a palavra. Tanto é que eu fui escolhido, o primeiro, assim, fui escolhido, eu não me candidatei a ser o primeiro presidente da Associação dos Militares Evangélicos, né? Nossa! Do Brasil. Impressionante. E tudo isso, o senhor carregava um zelo, né? Era um zelo, assim, zelo. Aonde eu for, eu quero representar bem o reino de Deus. Uhum. Então, por exemplo, o senhor via lá que tinha as brechas do mau testemunho. Aí o senhor contrapunha com um bom testemunho. Tinha a brecha lá da turma que era mais assim, que era menos instruída. O senhor foi tampar essa brecha procurando a instrução. Isso. Sobrenatural, pastor Júlio. O senhor é sobrenatural. O senhor é a melhor definição do caçador. Melhor definição. Que é para... Glória a Deus mesmo. Na verdade... Quando o senhor falou comigo, no Zap, o senhor lembra? O senhor falou, pastor, eu queria contar para o senhor aqui a questão do sniper. Aí aquilo eu já fiquei impressionado. Porque eu falei, poxa, cara, o sniper é um caçador. Agora, o senhor está falando para a gente o seguinte, esse caçador, ele tem que ter as definições dele, né? Eu ia até fazer uma pergunta para o senhor. Se eu dissesse para o senhor, está todo mundo entendendo que o senhor é um caçador. Pastor Júlio, o que faz um caçador de Deus? O que faz uma pessoa se tornar um caçador de Deus? É o desejo de conhecer a Deus, de chegar até Ele, é de conhecer Deus, de conhecer esse amor, né? De conhecer a palavra. É impressionante, né? A palavra é maravilhoso. Uma coisa que me converteu, sabe, foi justamente é impossível, né? É impossível a Bíblia não ser algo assim sobrenatural, mas um sobrenatural bom, porque nem tudo que é mas tem... Eu concordo. Tem coisa... Aqui, ó. A Bíblia é sobrenatural. Que cada vez que eu estudo, quanto mais eu estudo em outras línguas, e eu vejo aqui no original, é impressionante. Cada palavra escolhida a dedo, né? É impossível assim que a Bíblia não seja alguma coisa do Deus Criador. É impossível, tá? Porque quanto mais eu conheço, mais eu vejo assim, meu Deus, ele é muito sábio a utilização de tudo. Quanto mais o senhor estuda a Bíblia, mais o senhor vê a coerência de Deus? Mais eu vejo a coerência de Deus e eu mais vejo ciência. Tem ciência aqui, né? Quanto mais eu conheço, e até, vamos dizer, pelo lado que eu sou, pelo lado militar, a gente vê muita matemática, a gente vê muita física, muita ciências exatas, entendeu? E eu vejo assim ou seja, mais científico, né? Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo ciência e fé andando junto, sabe? Mais interessante, pastor Júlio. Não é um estudo de carochinha, é uma coisa maravilhosa. Interessante, assim, aí eu estou falando como um senso comum da Bíblia, como eu sou faminto pela palavra, mas eu sou débil. Eu sou débil. Ainda mais agora aqui com o senhor, eu tô chocado. A palavra é essa.
Mas o que a Bíblia mais me impressionou quando eu comecei a ler a Bíblia, assim, eu devorava a Bíblia, mas desesperadamente. É o seguinte, os fundamentos de Deus, né? Tudo que o Senhor escrevia, ele alicerçava, né? Totalmente. Tudo que o Senhor falava, ele alicerçava. Mas ele não colocava uma escora de pau, não. Ele colocava um pilar. Né? Não tem a menor chance daquilo ali ser abalado e vir a ruir. Sim. Tudo é Tanto muito fundamentado, tudo é muito alicerçado, tudo é muito coerente. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante na Bíblia, pastor Júlio, é quando aquilo que você lê em Gênesis, você encontra lá em Gálatas, né? Ou seja, na verdade, não são os autores, é o mesmo Deus mantendo a coerência da palavra dele. Não, é sensacional, né? É impressionante. Impressionante. Eu tenho vários exemplos maravilhosos, assim, né? Vários exemplos. O senhor poderia contar pra gente, pastor Júlio? O senhor falou uma coisa aí que eu achei muito legal. O senhor falou o seguinte, a Bíblia, ela é um livro espiritual. O senhor, melhor do que ninguém, fala, né? O senhor caminhou em vários territórios espirituais. O senhor poderia narrar pra gente uma experiência sobrenatural que o senhor teve? Mas assim, sem constrangimento. Se arrancou a tampa da cabeça, não tem problema. Mas uma experiência que o senhor fala assim, aquela ali foi a marca de Jacó na minha vida. O senhor se lembra, assim, uma experiência que o senhor diria assim, ó, mas eu quero uma daquele tipo assim, pastor Júlio. O Júlio antes e depois daquela experiência. Olha, seja com a palavra, eu vou seja contar com um o negócio. Espírito Santo. Não, eu vou contar algo aqui que foi assim, foi lá atrás, foi naquela semana, entendeu? Naquela semana, até hoje, eu não sei o que aconteceu, tá? Aconteceu. Mas foi lá atrás, aquele cara lá que pegou, eu vi, né, eu tava assim, de cima do muro do quartel, né? E um cabo lá que estava de comandante da guarda, ele me chamou falando que estava tendo um assalto ali atrás, assim, do quartel. Aí, poxa, eu armado, vou ficar olhando alguém ali ser assaltado? De jeito nenhum. Eu fui, não era minha missão, porque eu tinha que ficar só dentro do quartel. E se alguém invadisse, é que eu tinha que fazer alguma coisa. Mas eu peguei e fui lá e rendi esse cara. Só que esse cara estava armado, ele colocou uma garrucha na minha cara. Né? E eu puxei a pistola e coloquei na cara dele. Então ficou, assim, a distância mínima, entendeu? Mínima, assim, do outro. E eu sabia que se ele atirasse, porque a gente estudou, né, que quando a pessoa é acertada na cabeça, ela tem o espasmo da morte, ela puxa a mão, né? E, vamos dizer, se ele atirasse, eu atirava e ele ia morrer. E se eu atirasse nele, na cabeça dele, ele ia atirar na minha cabeça de qualquer forma. É uma reação, né? Da morte. Então, eu sabia, assim, que nós dois ali estavam para morrer. Daí o cabo chegou assim, abaixava, não sei o quê, começou a gritar com o cara, não sei o quê. E eu gritando também com o cara. Misericórdia, travou aí, Senhor. Libera o pastor Júlio em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Travou. Vamos ver aqui. Se ele volta. Caiu, mas ele está voltando. Segura aí, pessoal. Segura aí que eu vou atrás do pastor Júlio. Cadê o senhor, pastor Júlio? Chama de novo aí. Ele caiu, mas segura aí que ele está voltando aí, ó. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pastor Júlio. Caçador está de volta. Ai, gente, desculpa aí. Caiu aí, caçador, mas está de pé. Está de pé. Caiu e levantou, em nome de Jesus. Beleza.
Tá bom. Então eu tava contando, Aí né, só tava falando lá da briga de garrucha. Aí tava nessa situação e eu olhei assim nos olhos dele, os olhos de cara drogado, que não tem nada para perder na vida. E ele começou a puxar o gatilho de lá e eu puxando o gatilho daqui, sabe? E eu tinha confessado Jesus naquela semana lá com o meu irmão, entendeu? Tinha confessado Jesus. Ah, e naquele dia, daquele jeito, voltando, né, pastor? Daquele jeito. E naquele dia, antes de eu tirar o serviço, que isso aí já era de madrugada, né? Daí tem um fato interessante que aconteceu também. Que um tenente chegou para mim e do nada falou para mim. Entendi na hora, assim, que Deus estava, sabe? E eu falei assim para ele, fala isso de novo para mim, sabe? Fala isso para mim de novo, essa passagem. E ele, eu não falei nada, não. Não fala isso daí que você falou. Coisa linda. Aí ele pegou até me empurrou, porque não estava falando, não estava... Disse que não... Né? O senhor tá dando uma travada aí. Tá parando um pouco aí. Tá dando o sinal do senhor tá fraco. Tá. Ah, é? Agora tá melhor. Tá dando fraco aqui, ó. Puxa vida. Porque eu fico aqui do lado. Deixa eu ver. Deixa eu só ver se tá tá certo aqui. Só... Pessoal. O meu travou também? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo e me vendo? Vocês estão me ouvindo e me vendo? Acho que foi. Aí. Agora foi, pastor? Poxa, mas que coisa. Só porque eu vou contar uma coisa sobrenatural mesmo. Não, mas é assim, é guerra. A live dos Caçadores de Deus é conhecida pelas batalhas espirituais que a gente trava. Mas aí aconteceu essa situação que no final o cara pegou e abaixou a arma, entendeu? E a gente saiu dando tapa nele, entendeu? Eu tô falando isso para você entender, né? Eu saí dando tapa e levei ele lá para dentro, coloquei ele para fazer flexão e tudo. Aí eu chamei lá um carro da polícia para pegar o cara. E não é que o pessoal da polícia me liberou ele na minha frente, falando que ele era de menor. Então o cara quase tinha me matado, sabe? E liberaram na minha cara. Eu era uma autoridade militar, um tenente, e o cara me libera ali o pivete na minha frente. Eu fiquei muito injuriado, sabe? Muito injuriado. Né? Que eu, poxa, quase morri à toa, né? Seria quase morrer à toa. Aí na outra semana eu estava de serviço novamente. Né? E de novo com aquele cabo. E aquele cabo lá, né? Ele falou daí para mim assim, hoje, ó, apareceu aquele cara de novo, tá o cara de novo assaltando lá atrás. Aí eu, beleza, é hoje. Daí ele falou assim, é hoje do batismo de fogo do Senhor. Ou seja, passar fogo no cara, entendeu? Aí eu tava... E como, que nem eu falei, era oficial de tiro, tinha munição sobrando, tinha todo aquele negócio, atirava pra caramba e tal, né? Aí a gente foi atrás dele. E o cara, quando viu a gente, saiu correndo. E a gente gritando, tal, não sei o quê. E ele... Mas isso, ele tava assim, a uma distância de uns 5 metros da gente. Aí eu vou falar um negócio aqui que talvez o povo nem acredite. Mas, né... Assim, diante de Deus, é verdadeiro. Né? Não, mas a experiência do caçador é essa mesmo. É para escandalizar mesmo.
É, aham. Aí a gente estava assim uma distância de 5 metros mais ou menos, e a gente viu, eu e o cabo, nós vimos o cara se jogando embaixo de um papelão, sabe? O cara se jogou embaixo de um papelão. Aí eu fiz, né, sinal ali pro cabo para ele tirar o papelão e eu já ia atirar na hora que ele tirasse o papelão. Entendeu? Ó, loucura, né? Entendi. Loucura, nunca, né? Meu Deus. Ó, Execução mesmo. O que que faz uma... eu ia executar mesmo, entendeu? Né? Eu ia fazer isso. Aí eu falei que aí o cabo tirou o papelão e eu fui atirar. Quem é que estava embaixo? Ninguém. Um casal de mendigo. Não tava o cara. Misericórdia. Um casal de mendigo. E na hora eu senti a maior vergonha do mundo, achando assim, cara, como se o mundo inteiro estivesse me olhando, entendeu? E vendo assim, aquilo que tinha confessado durante o dia que o cara tinha falado, seja frio ou quente, porque morno vomitar cheio da minha boca. Eu entendi que eu era um religioso, que eu era morno, que eu não estava nem aí para a presença de Deus, que eu era um religioso, né? Eu entendi tudo naquele momento ali. Que aconteceu. Descortinou a palavra. E naquele momento ali, eu senti, assim, não foi uma voz audível, mas foi uma voz no coração, assim, eu não te chamei para a morte, eu te chamei para a vida. Né? Então, aí a partir desse momento aí, começou a mudar totalmente. Totalmente. Né? Meu interesse por Deus, assim, daí travou, né? Travou, é isso. Que isso, pastor? Acabou. Deus constrangeu o senhor. Sim, totalmente. Porque eu era extremamente orgulhoso, né? Eu era assim, assim, altivo, entendeu? Então, realmente, ali Deus, é hoje que eu fico assim, cara, um homem de Deus. Será que eu sou um homem de Deus? Entendeu? Quantos anos assim, né, buscando para ser talvez um dia ser um homem de Deus, né? Porque Deus, e outro dia eu vi aqui um coronel aqui da polícia sendo preso há pouco tempo, porque ele era uma pessoa assim que eliminava os outros. Se Deus não tivesse me tirado disso, provavelmente eu teria ido para essa vida. E Deus me falou assim, ó, tá vendo? Olha do que eu te tirei. O senhor ia ser meio que um justiceiro. Sim. Olha só. Com certeza. E aí Deus fez o senhor de sniper para sniper de Deus. O senhor virou um caçador mesmo. Amém. Pastor Júlio, sobrenatural. O pessoal, inclusive, estava perguntando a passagem aí, mas o senhor já falou, né? É Apocalipse o quê? Qual? Que o senhor citou, que o cabo falou com o senhor. Que o tenente, foi um outro tenente que falou comigo. Eu sei que é Apocalipse 3, próximo do 20, eu acho que é né? isso mesmo. Acho que é 3. Acho que é 3:18. Não, é porque o pessoal perguntou na hora, né? que o senhor ia falar, na hora que o senhor estava contando a história, aí caiu. Mas aí o senhor concluiu aí, agora deu para entender. Sim. Pastor Júlio, deixa eu perguntar para o senhor aqui de novo, mas nós temos 4 minutos só. Mas não é para o senhor pensar que eu quero envaidecer o senhor. Mas o senhor podia repetir para nós novamente aquela extensão de variedades de leitura da Bíblia do senhor? Foram 38 vezes, não é isso? Deixa eu ver aqui. Foi... Acho que tá aqui. Foram 23 vezes em português, 4 em inglês, 2 em italiano, 3 em espanhol e 6 em hebraico e 6 grego, né? Então, 38 vezes. Olha, eu queria ter pego a minha Bíblia em espanhol ali, mas não deu tempo. Porque por causa do senhor, eu peguei a Bíblia em espanhol que eu tenho, que um discípulo meu me deu, querido, e eu coloquei ela lá na minha cama. Porque eu falei, eu vou ler essa Bíblia por inspiração do pastor Júlio. Amém. Porque eu vi a live do senhor com o bispo Jairo e eu vi o senhor falando que o senhor ia começar a ler a Bíblia em francês. Já tô lendo, já li Salmos, quase tudo já. Eu me sinto entrando
na escola de Sniper Celestial, que o senhor é o comandante. Olha só, posso só falar uma... Tá me vindo toda hora aqui de falar um versículo para vocês no original? Pode ser? Claro. Meu Deus do céu. Né? Que fala lá de... O Instagram podia dar mais uma hora para gente. Fala no Salmo 23, fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Em hebraico, que é original no Antigo Testamento, é mais profundo do que isso. Tá? Porque isso é a tradução que foi feita a partir do grego, do hebraico que foi para o grego. Porque quando eles sabiam de um detalhe, porque no original, em hebraico, é assim: o Senhor é o meu pastor, não falta. Ou não faltará. Tanto faz, não falta ou não faltará, que é o mesmo verbo. Né? Significa que o Senhor é o meu pastor e é o Senhor é que não me falta. E, em consequência, as coisas não vão me faltar. Olha a profundidade que é. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu não tenho Deus, tudo é passageiro. Não tem nada. Não tenho nada. Meu Deus. Eu queria deixar Estou chocado, viu, pastor? Não, para ficar fomentando aqui fogo puro, fogo puro, fogo puro. Ó, o pessoal tá pirando aí, ó. Falei com vocês. Amém. Falei que era alto nível. Falei que era um mergulhador profissional da grandeza das coisas de Deus. Ô, pastor Júlio, o que levou o senhor... Eu errei aqui o tempo, nós temos 3 minutos ainda. O que levou o senhor a essa variação de idiomas? Foi uma questão cultural ou foi um desafio pessoal? Foi ou assim, os dois, né? No início era para eu fazer um curso de logística pelo Exército, do inglês e do espanhol. Daí foram os 2 primeiros. Aí o italiano veio assim porque é uma língua fácil, tal, e eu gosto da Benvenuti, eu sou Benvenuti, descendência italiana. E já o hebraico e o italiano foi depois que eu comecei a fazer, que eu fiz, né, como que é, teologia, né? Fiz teologia. Aí eu achei tão bonito, tão maravilhoso ouvir aquelas línguas que eu quis me aprofundar daí no original. Né? E agora estou indo para o francês, porque o francês é uma língua latina, então tão fácil, não digo tão fácil, mas assim, é fácil assim como espanhol e italiano, né? Semelhante. Então acho que não vai ser tão difícil assim aprender. Maravilha. Mas assim, para poder aprender um pouco. E claro, porque o senhor tem fome, sede de Deus, né? Eu falei hoje. Sim. Eu falei hoje lá na igreja. Falei, olha, gente, você vai mergulhar em águas profundas com o pastor Júlio. E eu tô me sentindo assim. Eu tô sentindo fome de Deus, desafio de Deus, porque a gente consegue perceber que é possível. Viu? Pastor Júlio, a nossa live está simplesmente sobrenatural. Infelizmente, o nosso tempo vai encerrar aqui. Eu quero agradecer o senhor. Quero dizer da honra que foi para mim estar aqui com o senhor nessa live maravilhosa. O senhor é um homem gigante de coração e de humildade. E o senhor é a melhor definição de um caçador de Deus. Porque o senhor conhece a Deus, o senhor busca a Deus e o senhor tem sede e fome de Deus na prática, viu? Deus abençoe o senhor. Amém. Obrigado, viu, pastor Júlio, pela honra de estar com o senhor. A honra foi minha. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe. Sinceramente. Amém. Amém. Um beijo no coração do senhor e da família aí, viu? Shalom. Obrigado. Até mais. Shalom, Adonai. Até mais. Beijão pro senhor. Tchau, tchau. Amém. Pessoal, eu tô chocado. Eu tô escandalizado. Eu quero mais de Deus. Eu quero, quando eu crescer, ser igual ao pastor Júlio. Deus abençoe vocês.